Ah, meu amigo e minha amiga, o que seria de nós se não fosse a Justiça Federal? Já pensou o INSS somente se não existisse justiça? Antigamente a gente ouvia falar em justiça na televisão, em várias situações, mas nada com relação a nós pensarmos que uma hora nós íamos precisar tanto da justiça. E quando a pessoa chega no INSS, às vezes nunca pôs o pé numa delegacia, nunca pôs o pé num tribunal, nem para ser testemunha de nada, e acaba tendo que conhecer o que é o judiciário. É obrigado, né? Infelizmente. É melhor recorrer diretamente à justiça contra as injustiças do INSS do que tentar reverter as decisões dentro dessa junta de recursos, dentro desses recursos administrativos dentro do INSS? Já pensaram nisso? É sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, meu amigo, minha amiga. Então sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal e vamos a um conteúdo muito importante. Recorrer diretamente na justiça contra o INSS, muitas vezes sem uma escolha mais eficaz do que você tentar reverter essas situações dentro do próprio INSS, nessa junta de recursos, por várias razões. Abordar alguns motivos que levam e vão explicar para você as vantagens de você recorrer à justiça é um dos conteúdos aqui mais importantes que nós vamos falar. Primeiro, a imparcialidade e a independência, tá? A Junta de Recursos do INSS faz parte de uma estrutura administrativa do próprio Instituto. E mesmo os conselheiros da Junta, sejam representantes de diferentes setores da sociedade, eles estão ligados ao mesmo sistema que negou o benefício inicialmente. Isso pode criar um ambiente em que as decisões, é claro, embora técnicas, possam ser influenciadas por políticas internas do INSS. Ao recorrer à justiça, o segurado conta com uma análise de um juiz imparcial que não tem qualquer vínculo com o INSS, o que tende a resultar em uma avaliação mais neutra, mais justa no caso. Acesso à perícia judicial independente também, em muitos casos da negativa do INSS, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, envolvem discussões sobre laudos, sobre perícia. Quando o recurso é feito internamente, o laudo original da perícia administrativa costuma prevalecer, dificultando a reversão da decisão. Já no judiciário, o segurado tem o direito de solicitar uma nova perícia judicial independente, realizada por um perito nomeado pelo juiz, que geralmente é mais minuciosa essa perícia, livre de influências do INSS. Essa perícia pode ser determinante para a concessão do benefício. Geralmente na justiça, quando você passa pelo perito, são especialistas. E o melhor, muitas vezes da área em que o segurado está com problema. Numa ortopedia, numa psiquiatria, diversas especialidades. Os juízes procuram, nomear peritos que atendam a essa condição para o laudo ser técnico realmente, ser um laudo que vai ajudar o juiz nessas decisões. E o especialista, esse médico perito na justiça, ele geralmente examina, ele lê a documentação, ele vê o que está escrito nos laudos, quanto tempo você está, por exemplo, com a incapacidade, conversa com você para saber o que está impedindo você, por exemplo, de continuar trabalhando, quais são os seus sintomas, se você está fazendo tratamento, usando medicação, se você está sentindo uma melhora ou não, coisas que no INSS são ignoradas. O perito, você entra no INSS muitas vezes dentro da sala, nem nos seus olhos ele olha, nem na sua cara. Para ele fica de lado lá, entra, ele continua, você põe o documento em cima da mesa, ele pega, nem olha para você, não pergunta nada e manda guardar o resultado em casa. Quer dizer, isso é considerado perícia lá dentro do INSS. Eu não considero isso nem médico, porque apesar do perito ser um médico funcionário do INSS, ele tem ética para cumprir. Embora o INSS tenha prazos regulamentares para julgar esses processos administrativos, na prática são muitas vezes descumpridos, tá? O volume de processo e a falta de servidores podem atrasar a análise do recurso, fazendo com que o segurado espere meses ou até anos por uma resposta. Em contrapartida, na Justiça Federal, tem prazos bem definidos, embora não seja uma via rápida, é mais demorado que do INSS.
pode oferecer um andamento mais célere do que o sistema administrativo do INSS em alguns casos, principalmente com o uso de decisões liminares. Nós já falamos sobre isso, tá, pessoal? Alguns vídeos atrás aqui nós falamos tudo, esclarecemos aí fase a fase dentro de um processo, as questões de recurso que o INSS tem disponível e você tem disponível também dentro da Justiça. Se você não assistiu o vídeo, assista, é alguns vídeos atrás desse aqui, é muito importante. A possibilidade também que a Justiça dá de ações coletivas. Ao recorrer diretamente à Justiça, o segurado ele pode se beneficiar, sim, de ações coletivas já em andamento, movida por sindicatos, associações, grupos de advogados especializados. Essas ações visam defender os direitos de grupos de segurados que se encontram na mesma situação, como por exemplo, todos os beneficiários que tiveram auxílio-doença suspenso indevidamente. A Justiça pode reconhecer essa demanda coletiva de forma mais ampla e o que aumenta as chances de uma decisão favorável. Nós tivemos vários exemplos com relação a isso, a revisão de toda a vida, diversas revisões que já aconteceram no INSS em massa. Em vez de ser cada segurado entra com um processo, não, um órgão desse como um sindicato, uma associação, ela junta todos esses segurados com o mesmo problema e entra com ação coletiva. O maior alcance de revisão judicial. No âmbito administrativo, as decisões são estritamente normas internas no INSS, o que pode limitar uma interpretação de direito do segurado. Já no judiciário, os juízes têm um campo mais amplo para amplificar as leis e princípios constitucionais, incluindo os direitos sociais garantidos na Constituição Federal. O gozado é que se está na Constituição Federal, o INSS também é obrigado a cumprir, ou é só a Justiça que tem que cumprir a Constituição? Como o direito à previdência, à dignidade humana, isso permite que os juízes interpretem o caso de uma maneira mais abrangente e muitas vezes mais favorável ao segurado. Não é estranho, pessoal? Todo mundo fala de Constituição, Constituição, mas o que menos se respeita hoje, principalmente no país, é a Constituição. Agora, um absurdo de um órgão público fazer as próprias leis e muitas vezes passar por cima da Constituição, quer dizer, o acesso, por exemplo, a um advogado. Você pode optar no recurso judicial e tem a possibilidade de ter um advogado especialista te acompanhando. Já no INSS, se você tiver, por exemplo, um médico que acompanha o seu caso, que vem acompanhando a sua incapacidade, e você combinar com esse médico, dele passar com você na perícia do INSS, para dar uma abrangência geral, para comunicar informações importantes para o perito, é negado. Agora, na Justiça, você não precisa levar o seu médico, você também tem o advogado, né? Num caso mais sólido, vai reunir melhor as provas, apresentar argumentações jurídicas mais elaboradas. Embora o segurado possa recorrer ao INSS sem a necessidade do advogado, a ajuda de um profissional capacitado vai aumentar significativamente as chances de sucesso na Justiça. A garantia do contraditório e da ampla defesa, pessoal. Olha aí, ó, que importante. O processo judicial garante o direito do contraditório e a ampla defesa com a possibilidade de apresentar provas, contestar os argumentos do INSS, ter o caso analisado de forma detalhada por um juiz. Já no recurso administrativo, as chances de contestação e apresentação de novas provas são mais limitadas, o que pode deixar o segurado em uma posição muito frágil. Muita gente tem o benefício do INSS como única renda. É convocado, por exemplo, agora para o pente fino. O perito do INSS, dessa maneira que nós falamos agora há pouco, ele acha que a pessoa já está capaz de retornar ao trabalho. Ele não dá um prazo para a pessoa contestar ou apresentar uma defesa que ainda precisa do benefício, que tem o direito ao benefício, que tem como comprovar que existe a incapacidade. Não existe esse prazo de defesa no INSS. Eles cancelam o benefício e depois você que se vire para reativar, se você vai conseguir ou não. Quer dizer, isso também é constitucional, todo mundo tem direito à defesa antes da condenação. O INSS ele já te condena, porque ele cessa o seu benefício, sem direito a você falar nada, você nem fica sabendo. Eu já falei, muitos peritos fazem gracinha com os segurados, né? Entram lá no INSS, o perito, quantos não me relataram aqui? Nossa, que perita simpática, conversou, deu risada e perguntou e me deixou à vontade, não sei o que. Quando chegou 9 horas da noite, o benefício estava indefinido. Quer dizer, ela não viu nada, ao contrário, está fazendo
fazendo gracinha. Em casos de extrema necessidade, quando o segurado precisa do benefício para subsistência, é possível pedir ao juiz uma decisão liminar que garante o pagamento do benefício enquanto o processo judicial ainda está em andamento. É a tutela antecipada, pessoal. Já no âmbito administrativo do INSS, o segurado não tem essa possibilidade. Se o benefício for negado, ele terá que esperar até o julgamento do recurso. Olha que coisa, né? Quer dizer, e eu falei, quantas pessoas, por exemplo, não estão com pedido em análise no INSS e não sai da análise de jeito nenhum. Já na justiça, a pessoa está com dificuldade e é levada em consideração. O juiz não é obrigado, tem que estar provado que essa pessoa está em risco. Ele e a família, por exemplo, a subsistência, não ter onde morar, não ter onde comer, é a única renda. Em alguns casos, pessoal. Agora o INSS não te dá essa possibilidade. Tem gente com benefício aguardando aí há 2 anos, 3 anos e não está tendo fonte nenhuma de renda. E não pode trabalhar porque está incapacitado. Olha aí. Na justiça existe também a jurisprudência. Ao recorrer à justiça, o segurado ele pode se beneficiar de jurisprudência. O que é isso? É ações já consolidadas em tribunais superiores, o que em muitos casos vai favorecer os segurados. Por exemplo, a concessão do benefício para segurados com doenças graves, elas podem ter decisões favoráveis em instâncias superiores e acabam sendo aplicadas em casos similares. Quer dizer, não precisa ficar aquele julgamento, será que é ou não é? A partir da comprovação, e já se tem uma sentença firmada de um tribunal superior, já é o espelho para resolver o caso. Isso ajuda demais. Enquanto na junta de recurso não tem flexibilidade nenhuma para aplicar decisões que fogem das normas internas. O direito à revisão de decisões judiciais. Outra vantagem de recorrer à justiça é mesmo que se você tenha derrota, o segurado ainda tem direito a apresentar recurso nas instâncias superiores, como os tribunais regionais federais, o Superior Tribunal de Justiça e em casos aí até o STF. No âmbito administrativo, as opções de recurso são limitadas e a decisão desfavorável na junta de recursos encerra o caso sem a possibilidade de novas contestações administrativas. Quer dizer, a justiça tende a analisar os casos da Previdência de forma mais equitativa, considerando não apenas regras técnicas, mas também impacto social na decisão. Olha lá, não é somente a incapacidade. Os juízes são treinados para levar em consideração e em conta o princípio da dignidade humana, o que pode resultar em decisões que vão privilegiar o direito do segurado, o sustento, né? Especialmente quando a sobrevivência depende daquele benefício negado. É o que eu falei, no INSS, o perito, que é um médico concursado, nem isso ele faz. Ele não leva nem em conta a condição da pessoa, nem a incapacidade, quanto mais os problemas sociais. A desburocratização do processo. Recorrer na justiça também pode ser menos burocrático do que lidar com o INSS em alguns casos, especialmente quando o segurado está enfrentando problemas como falhas de comunicação, perda de documentação, dificuldade de acessar informações do sistema do INSS. A justiça oferece caminhos mais estruturados, onde os prazos, as etapas do processo são mais claras e previsíveis. E a justiça tem uma coisa que o INSS não tem, se chama transparência, pessoal. Você consegue ter acesso. Por exemplo, já falei para você, inclusive nós já fizemos vídeo, é possível você fazer o acompanhamento do seu processo através da internet, através do seu smartphone, no tribunal aonde está em andamento o seu processo. Você acompanha. No INSS não, é tudo em segredo. Você entra lá na junta de recursos, você não consegue acessar nada. Muitas vezes você chega no INSS para pedir uma informação, eles enrolam e não te dão a informação. Outro dia nós colocamos o vídeo aqui, um segurado foi na agência do INSS para pedir uma informação. Começaram a enrolar, ele questionou a funcionária. Imagina, se ele não tivesse gravado, ninguém acreditaria. A funcionária lá quase mandou ele para aquele lugar, xingou, disse que não era obrigado, porque já trabalhava naquela merda, chamou o INSS de cocô. Aí o rapaz falou, bom, já que você pensa aí, por que você não pede a conta? Eu não vou pedir a conta, eu já tenho que vir aqui e não sou obrigado. Quer dizer, olha como é que é tratado o segurado. Você não viu o vídeo? Esse vídeo é um pouco mais antigo, tá? Eu não me recordo se foi no começo desse ano, mas tem esse vídeo. Absurdo, tá? E o que será que aconteceu com essa funcionária? Nada. Agora,
recursos complexos. Para questões mais complexas, como revisão, por exemplo, de aposentadoria ou reconhecimento de aposentadoria especial, o judiciário ele pode ser mais eficiente nas análises das provas e nos documentos do que o INSS. Muitos casos envolvem interpretações detalhadas da lei, regulamentações, e o juiz tem mais autonomia para avaliar e decidir com base em um conjunto mais amplo de normas, diferentemente da limitação técnica imposta pelo INSS. Recorrer diretamente à justiça, pessoal, vai oferecer ao segurado maior segurança jurídica, pois uma decisão judicial tem força de coisa julgada, o que significa que não poderá ser contestada futuramente, garantindo assim a continuidade do benefício de uma forma mais definitiva. No âmbito administrativo, as decisões podem ser revisadas a qualquer momento, o que deixa o segurado em constante incerteza. Embora esses recursos administrativos seja uma via legítima e muitas vezes pode ser até eficaz, recorrer diretamente à justiça é a melhor opção em casos de justiça, especialmente quando o segurado está enfrentando um sistema administrativo demorado, precário, sabe? Falhas de perícia, quando precisa de uma decisão, ela não sai, não tem credibilidade, tá? Então tudo isso é levado em consideração. É claro que para entrar na justiça você primeiro precisa ter uma negativa do INSS, tá, pessoal? Não adianta, eu estou incapacitado e vou entrar na justiça. Não, primeiro você tem que ter uma negativa para depois recorrer à justiça. Eu espero que esse vídeo tenha tirado dúvidas, mostrado um pouquinho para vocês a importância da justiça. Imagina se nós não pudéssemos recorrer à justiça, fosse somente o INSS que decidisse. Nossa, nós não teríamos hoje, para você encontrar alguém recebendo benefício, seria como uma mosca branca. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós procuramos sempre trazer o melhor conteúdo aqui e falar de uma maneira simples, uma linguagem que todo mundo entende, né? Nada de palavras difíceis aqui. Nós não estamos aqui para ensinar ninguém, ao contrário. Eu estou aqui para atualizar vocês, trazer o que está acontecendo na realidade, e é essa, infelizmente, a realidade que nós temos hoje, tá? Gostou do nosso vídeo? Não deixe de dar um like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que precisa dessas informações, ou então indique o canal para essa pessoa, tá? Que está no INSS, às vezes pode ser um parente seu, um amigo, um familiar, um conhecido, que nem imagina que isso pode acontecer. E outra dica legal é que o YouTube não está entregando vídeo para todos inscritos no canal. Então, se você não tiver inscrito, com o sininho ativado para todas as notificações, pode ser que você perca alguns conteúdos aí relevantes que vão poder ajudar você, às vezes, num problema que você está passando. Então, é muito legal você se inscrever no canal e muito vantajoso também. Você, meu amigo e minha amiga, que me acompanha há muito tempo, eu sempre agradeço, porque me incentivam, interagem com o canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.